Agora vamos falar um pouco como era a relação dos holandeses com a escravidão no período que eles ficaram aqui. De maneira geral, bem geral, a gente pode dizer que os holandeses eram muito parecidos com os portugueses no quesito escravidão. Porém, a gente tinha algumas particularidades que valem ser bem ressaltadas para vocês. Quando os portugueses começaram a plantar suas primeiras mudas de cana-de-açúcar aqui no Brasil, a sua principal mão de obra para esse trabalho eram os índios, mais especificamente os tupinambás. Quando essa produção começou a ficar muito grande, muito complicada, e os índios também deram um trabalhinho a mais para os portugueses, era mais interessante para eles trazerem africanos para fazer de escravos. Quando os holandeses aqui chegaram e tomaram conta do local, eles acabaram fazendo algumas relações com os indígenas, de modo que eles acabaram com essa escravidão indígena, apesar de já ter sido colocado um documento que proibia essa escravidão e tudo mais, mas a gente sabe que aqui no Brasil o que se escreve não se lê, então dane-se, pode ter 10 mil documentos, a escravidão vai continuar, porque aqui é terra sem lei, né? E 4 séculos depois continua a mesma coisa. Pra vocês terem ideia de como é terra sem lei, eu tô gravando esse vídeo e tô esperando um negócio aqui para ser resolvido na casa do meu pai da Oi, que fazem 3 horas e 42 minutos que a mulher tá me segurando aqui no telefone. E eu tô esperando porque eu não vou dormir agora, né? Vou dormir só de 11 horas e eu tô com um protocolo aqui para mostrar para eles. Que eles me fizeram esperar, não sei se dá para ver. 3 horas e 42 minutos. Continua a mesma coisa. Então os holandeses eles acabaram com a escravidão indígena, mas não quer dizer que os indígenas não continuassem trabalhando para eles. Só que agora existia uma troca, não era escravidão como os portugueses eles faziam. Os índios eles trabalhavam para os holandeses, mas recebiam em troca alguma coisa, como tecidos, alimentos, alguns objetos, algumas coisas que eles precisassem que os holandeses também pudessem oferecer. Então não era um trabalho por nada. Então a gente não poderia caracterizar como uma escravidão, haja vista que tinha essa troca. Os holandeses eles não manifestavam grandes preocupações com os escravos. Na verdade, o próprio Nassau, quando veio para cá, ele tinha dito que sem os escravos, sem a escravidão aqui no Brasil, nada poderia ser feito. Por conta disso, mais e mais escravos precisavam chegar aqui, né? Porque os holandeses estavam fazendo muitas obras, muitas construções, então precisavam de escravos até para manter essas construções e a produção de cana-de-açúcar para poder render os dois. Para isso, eles acabaram conquistando alguns postos de escravos lá na África, como Angola e a Costa da Mina. Pra vocês terem ideia, durante o período que os holandeses chegaram aqui, que eles não tinham conquistado esses 2 postos de africanos lá, chegavam mais ou menos 1.000 escravos por ano aqui em Recife. Depois que eles conquistaram esses 2 lugares, os escravos que eram mandados para cá quintuplicaram em quantidade. Então, ao invés de 1.000 escravos por ano, chegavam mais ou menos 5.000 escravos por ano. E eram tantos escravos que, às vezes, a Rua dos Judeus, que era onde ficavam as vendas dos escravos, ficava abarrotada deles. Então, era escravo para tudo que é lado e muitas vezes não tinha comprador suficiente para levar aqueles escravos. Então, o que é que se fazia? Se vendia um preço mais em conta, um cacho de escravos. Um cacho mesmo, tipo 3, 4 escravos eram vendidos por um preço legal e a pessoa acabava dando vazão àqueles escravos que chegavam, e eram muitos, né, que chegavam da África, então precisava ser feito isso algumas vezes. E uma coisa muito interessante que os holandeses fizeram e que os portugueses não, era que para todo escravo que eles traziam lá da África para cá e que vendessem, esses escravos não eram totalmente de propriedade do dono. Na verdade, o dono comprava, mas 1/3 do período que o escravo estaria aqui, ele precisaria trabalhar para o Estado holandês. Então, durante, digamos, 8 meses do ano ele trabalharia para o seu senhor e 4 meses do ano ele trabalharia para os holandeses em alguma coisa que eles precisassem. E isso era de muita esperteza e os holandeses conseguiram fazer e os portugueses não. Saindo do contexto comércio e produção, né, para a gente entrar um pouco mais nessas relações raciais e de seres humanos, a gente pode ver que existe uma diferença brutal entre o modo de lidar com o escravo dos portugueses e o modo de lidar com o escravo dos holandeses.
Enquanto os portugueses eles não tinham vergonha nem medo de se misturar com os escravos e com os negros, né, tendo relações sexuais, tendo filhos e tudo mais, os holandeses eles tratavam de deixar isso muito bem separado. Na realidade era proibido qualquer relação entre um holandês e um escravo, qualquer que fosse. Fazer sexo com um escravo para um holandês nem passava na cabeça dele. Apesar de que talvez, né, por aí um outro holandês deve ter se envolvido aí com uma indiazinha, com uma africana, sabe-se lá. Outra coisa que os holandeses proibiam, que os portugueses faziam, era o direito de matar, amputar e marcar os escravos com ferro e fogo. Isso era uma prática muito comum dos portugueses, mas os holandeses não faziam isso. Porém, não fique pensando também que os holandeses não maltratavam ou não puniam seus escravos. Puniam sim, maltratavam, mas matar e amputar castigava. Mas os holandeses não faziam, porque eles eram um pouquinho mais inteligentes do que os portugueses. Até porque matar um escravo é você perder muito dinheiro e muitos anos de produção que aquele escravo poderia dar ainda. Amputar diminuiria o seu poder de produção também. Então, essas práticas eles proibiram, não por serem tão bonzinhos, mas visando o comércio, visando a produtividade. E também, falando de escravos, a gente não pode deixar de citar aqui também os quilombos que foram formados justamente nesse período, principalmente a maioria deles, né? Por que formados nesse período? Foram formados no período da entrada dos holandeses aqui, que teve a Guerra de Conquista. Então, naquela guerra toda, muitos escravos acabaram conseguindo fugir e formar alguns quilombos. E na Guerra de Reconquista, quando os portugueses vieram e tentaram retomar as terras, muitos escravos acabaram fugindo também e formando quilombos. O mais conhecido deles, a gente vai tratar ele bem detalhadamente no outro vídeo, foi o Quilombo dos Palmares, que foi originado lá nas Alagoas. Tinha mais ou menos 20 mil escravos e foi destruído em 1690. Se a Companhia das Índias Ocidentais foi criada para realizar o comércio e a divulgação da sua fé em terras longínquas, o fato é que, com relação aos escravos, o ponto era só e somente só comercial e não tinha esse teor aí religioso. Então é isso, pessoal. Agora você conhece um pouco mais como era a relação dos holandeses com os escravos aqui no seu Brasil holandês. E nos próximos vídeos vamos continuar falando ainda sobre o Brasil holandês para fechar esse ciclo de ensino e debate sobre esse tema. Se gostou, deixe seu like, clique aqui embaixo em curtir, compartilhe o vídeo com seus amigos para que as pessoas também possam conhecer, né? E deixe seu comentário aqui embaixo com críticas, sugestões e comentários para a gente. Então, a gente se vê na próxima semana com mais um outro vídeo e até lá!